a mulher que foi pega em adultério, que está em João 8, mas nós vamos falar João 4. Então, a de João 8, depois vocês podem ir lá dar uma lida, da mulher que foi pega em adultério. Jesus estava ali, uma mulher foi pega em adultério, e os fariseus começaram a falar: Jesus, essa mulher foi pega agora, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E Jesus, que está lá escrevendo na areia baixada, a Bíblia vai dizer que ele estava baixado, ele vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais novos, eles foram deixando as suas pedras, e a mulher ficou só com Jesus. Aí ele vai, se levanta, então eu acredito que ele deve olhar para ela, e aí ele vai falar: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Em outras versões vai dizer: vai e fique livre da tua vida de pecado. Agora nós vamos ler, vou pedir se o Gustavo conseguir colocar João 4, verso 7. Nós vamos ver um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Deus falou muito. O Senhor me deu uma visão e no final eu vou mostrar uma imagem. E depois dessa visão, alguns dias depois, Deus falou muito comigo nessa passagem de João. Vamos lá, irmãos. João 4. Vou ler com vocês. Hoje nós vamos ler pausadamente, tá bom? Vou fazer uma pregação um por um. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Próximo. Os seus discípulos tinham ido na cidade. Eu vou ler a minha, que eu acho que é melhor. A NVI, tá? Gente, eu prefiro NTLH, eu acho que é a melhor versão. Mas essa é a NVI. Enfim, eu vou acompanhar por aqui, vocês acompanham. Onde a gente estava? No verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria a água da vida. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde é que vai conseguir essa água da vida? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Mas Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores E já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará, em outras versões, nos explicará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Amém?
Glória a Deus. Gustavo, pode deixar o verso 7 aqui. Irmãos, eu quero dizer que muitas, mas muitas vezes, nós tomamos pedras nas nossas mãos. Mas é muitas vezes. O julgamento toma conta de nós e nós achamos que podemos atacar pedras como aqueles homens, baseado numa lei, e matar uma pessoa. E hoje eu falo espiritualmente. Podemos atacar pedras e acabar com alguém espiritualmente, acabar com a vontade, o desejo daquela pessoa, do nosso julgamento. Só que aqueles fariseus da primeira história, da mulher que estava lá, adúltera, eles pegaram pedras por quê? Porque eles se sentiram no direito. Por quê? Porque às vezes a gente pega uma pedra porque a gente fala assim, eu menti. Mentirinha, mas fulano traiu a mulher, você não sabe? Aí me dá o direito de tracar a pedra naquela pessoa e julgar ela. Às vezes eu pego uma pedra porque eu fiz uma nota falsificada e tal, mas ciclano tem um desejo homossexual, isso é um absurdo, e me dá o direito de tacar uma pedra. Toda vez que a gente se sente no direito de julgar alguém, é porque a gente acha que o nosso pecado é menor do que aquela pessoa. Só que quando Jesus, com aquele pecado daquela mulher exposto, ele é questionado, e aí? A gente apedreja? O Senhor sempre, o que Ele quer de nós é uma reflexão. Nós precisamos refletir. E aqueles homens começaram a refletir. Dos mais velhos aos mais novos, foram tendo a consciência de quão pecadores eram. Como nós que somos. Jesus veio ao mundo não para condená-lo. Não para condená-lo, mas o Senhor vem para nos dar salvação. Ele vem com a graça e esse amor para nos fazer novas criaturas. E aquela mulher que estava prestes a morrer, todos vão embora, o Senhor se levanta e diz, cadê eles? Todos foram embora? E ela diz, sim, ninguém te condenou. Ele era o único que poderia condená-la, mas ele diz, eu também não te condeno. E quando eu li que ele diz, vá e não peques mais, em outras versões diz, vá e fique livre da tua vida de pecado. Quando encontramos com a graça de Jesus, não vemos pedras, mas vemos uma graça que nos liberta para uma vida nova. Não vemos condenação, nós vemos liberdade no Espírito para viver diferente. Ele nos dá esse acesso. É Ele que faz isso em nós. Não é a nossa bondade. Não é como fazemos bonitinho ou engraçadinho. Não. Precisamos de Cristo e do Espírito Santo para gerar em nós a consciência de que necessitamos dele. Precisamos que Ele nos convença do nosso pecado. Porque às vezes as pedras, nós somos aqueles que queremos apedrejar a adúltera. Porque às vezes a gente só se coloca no lugar da adúltera, não é? Mas às vezes nós somos quem quer apedrejar. E o Senhor tem falado muito comigo. Ele não nos chamou com direito, porque nem Ele, tendo direito, fez isso. Quanto mais nós, quando lidamos com questões de outras pessoas. O Senhor conhecia aquela mulher, porque Ele conhece você e conhece a mim. E se Ele, porque Ele, na graça e na infinita misericórdia dEle, não nos condena, mas nos dá a opção de querer que Ele nos mude, nos lave, nos transforme. Quem somos nós? Quem somos nós para negar o acesso a Cristo para outras pessoas? Amém? Então vamos lá. Agora a mulher samaritana. Eu só vou dar um contexto aqui para vocês, irmãos. Por que os samaritanos não falavam com os judeus? Irmãos, os samaritanos, eles tinham uma visão, vou falar teológica, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, eles só acreditavam nos primeiros 5 livros da Bíblia. E quando houve a morte de Salomão, filho de Davi, houve uma divisão
dos reinos. Então, dividiu o reino norte e o reino sul. E o reino, que era esse povo que também ficou os samaritanos, eles começaram a misturar com outras culturas, com outros conceitos. E eles também não acreditavam em toda... Gente, imagina, Isaías, que profetiza sobre Jesus, só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles tinham... Sabe quando a gente tem? Quem é armeniano? Quem é batista? O outro, o calviniano, é calvinista. E aí, até hoje tem essas divisões. E o presbiteriano, o neopentecostal, o reformado. E ali, os samaritanos, eles tinham essa diferença. E aí, os judeus falavam, como assim vocês não acreditam nisso? Como assim vocês se misturaram? Porque os judeus, eles são muito corretos nos seus costumes. Como vocês se misturaram, casaram com outras culturas. Então, era tipo um absurdo alguém falar, tinha essa rixa muito grande. E aí, vamos começar. Aqui, quem pede a água? É Jesus. Jesus chega para essa mulher, que não era nem para ele estar falando com ela, pelos costumes da época, e ele pede água. E aqui eu quero falar para você, mesmo que a circunstância diga que você não tem que falar com alguém, mesmo que aquele contexto, mas aquela pessoa de religião XYZ, gente, não neguem o acesso da água da vida para ninguém. Porque mesmo ali, Jesus, sabendo que ele não deveria falar com ela, ele rompe essa limitação. Ele rompe essa barreira. Porque a barreira era colocada por humanos. A barreira somos nós que colocamos uns com os outros. Mas o Senhor, ele veio para tirar toda essa barreira. O Senhor veio para facilitar o acesso dos homens. Para dizer que não existe mais mediador entre homens e Deus. É só Ele, Cristo. Amém? E aqui ele foge à lógica e fala com ela e pede água para ela. Próximo, Gustavo. No verso 9, desculpa. Ela vai falar, oxe, que isso? Você falando comigo, me pedindo água? Você não sabe que a gente não se fala, não. E aí ele vai falar para ela, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E eu lhe daria a água da vida. Ela estava falando do quê? De algo natural. Só que ele estava falando do quê? De algo espiritual. Você está olhando essa situação aqui, mas o Senhor tem algo espiritual para você. Próximo. Ele vai falar da água da vida. Próximo. E o Senhor falava comigo muito, mas já muito. Irmãos, quando ele pediu o que para ela? Me ajudem. Gente, acordado. Água. E ela falou, ué? Você está falando comigo? E aí ele falou, eu vou te dar o quê? Água. Quem pediu a água foi ela? Foi ele. E aí o Senhor falou, quantas vezes tenho eu falado para ti? Paciência com a tua família. Paciência com os teus. E aí a gente vira para o Senhor e fala, como que eu vou ter paciência? E aí o Senhor diz, pede que eu te dou. O Senhor pediu para ela algo que Ele queria entregar para ela. Quantas vezes o Senhor tem pedido algo para você que é o que Ele quer te entregar? Então, se é o perdão, quantas vezes o Senhor fala, perdoa, e a gente fica, não sei como é que eu faço. E Ele diz, pede para mim que eu te ajudo. Sou eu que vou te dar. E não nessa dimensão natural. É algo eterno. É algo que você precisa se fortalecer para entender de mim. E aí a mulher vai dizer, o Senhor não tem como tirar a água desse poço. Ela ainda estava onde? No natural. Como que você vai conhecer? Aí ela fala, como você vai conseguir essa água viva aí? Só que ela não estava entendendo. E o Senhor conhece a gente, irmãos. E Ele sabe que às vezes Ele fala com a gente uma coisa, a gente está entendendo outra. Mas Ele tem paciência. Porque Ele poderia falar para ela, ô mulher, vem cá, vou fazer uma oração e pronto. Não. Ele tem paciência. Próximo. E aí, ela vai... E ela era conhecedora, gente. Gente, Deus não encontra ninguém à toa.
A mulher conhecia... e os samaritanos, como eles aceitavam o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, eles acreditavam em Abraão, Isaac, Jacó, eles acreditavam nos patriarcas. E eles adoravam nesse monte... como é que era o nome do monte? Gerizim. Eles adoravam, eles criaram um monte, que era diferente do monte de Jerusalém, e falaram assim, é aqui que a gente tem que adorar. Não é lá com eles, não, por causa da rixa. E aqui ela vai falar assim, aqui tem o poço de Jacó. Como assim? Você acha que você é maior que Jacó, que nos deu esse poço e tudo? E ela ainda estava no natural, mas ela conhecia os patriarcas, ela sabia de quem era aquele poço. Então ela conhecia o quê? A palavra, porque ela já existia, gente. E essa palavra é rica e é importante que a gente conheça. Próximo, Gustavo. Aí Jesus vai falar de novo. Quem beber dessa água voltará a ter sede do natural. Próximo. Mas quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Ao contrário, será uma fonte que nela gerará vida eterna. Próximo. Aí vamos lá. Jesus insiste em falar para ela. Olha, eu tenho algo que você não pode. Não é algo que você pode fazer, não é algo que Jacó podia fazer. Ela estava falando, eu sei quem é. Ele estava falando, eu sei quem é Jacó. Mas você não sabe quem eu sou. Irmãos, quantas vezes nós achamos que conhecemos as coisas de Deus, achamos que conhecemos algo de Deus, mas o Senhor quer falar pra gente, ei, eu quero que você experimente algo mais profundo, eu quero mais revelações para você. E aí ela vai falar, Senhor, então me dá dessa água, me dá então dessa água, que era a água da vida eterna que ele estava prometendo para ela. Aí eu não sei, irmão, se ela sabe que é da vida eterna, mas daqui a pouco ela fala que aí eu não vou precisar mais voltar aqui. E aí ela volta para o natural. E aí o Senhor falou comigo muito, gente, que quando entendemos algo dele, precisamos permanecer no que ele nos pede. Não podemos voltar para o natural, porque quantas vezes, em vez de insistir no que Deus nos disse no Espírito, a gente retrocede e fica pensando, mas o que vai acontecer? Meu Deus, e isso e aquilo. Nós precisamos estar firmados na palavra que Deus nos entregou, no Espírito. Vocês lembram quando eu ministrei aqui sobre gerar no Espírito? O Senhor, quando gera algo em nós, nós precisamos permanecer naquilo. Não retroceder para o natural. Porque o natural sempre tem limitação. No natural sempre a gente vai começar a duvidar do que Deus falou. Mas se Ele falou, Ele é quem faz. Amém? Deixa eu beber uma água. E aí, gente, ela pediu o quê? Me dá o quê? E ele vai falar do quê agora? Do marido dela. Ele, como a outra, que ninguém condenou ela, falou o quê? Alguém te condenou? Não, vá, não peques mais. Fica livre do seu pecado. Tchau. Aqui ele podia ter falado. Eu falei, Senhor, o Senhor podia ter falado para ela. Ela pediu a água. Filha, eu vou te dar dessa água. Eu vou te entregar essa água que eu te prometi. Mas ele fala, tá bom. Vai e chama o teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. E ele vai falar para ela, muito bem. Disseste bem. Porque tiveste 5 e esse que você está não é o teu marido. E no final do versículo, ele vai falar assim, você disse a verdade. Irmãos, eu falei, por que o Senhor perguntou, né? Eu sentia muito no meu coração. O Senhor quer que a gente reflita. O Senhor quer que a gente reflita. Para que possamos nos arrepender de algo. Para que possamos entender que ainda estamos vivendo uma vida que precisa de transformação. Todo pecado precisa ser conhecido. Ter consciência para que a gente se arrependa. E ali ele faz uma pergunta para ela. Ele poderia só entregar a água que ele disse que ofereceria. Mas ele faz ela refletir. O Senhor quer relacionamento. E relacionamento não é só um Deus que me dá minha bênção. Faz o que eu quero. O Senhor fala conosco, filha, olha,
Olha esse lado da sua vida, olha isso aqui. Muitos quartos escuros nós não deixamos Deus acessar. E aí o Senhor muitas vezes vai tocar na ferida e a gente não deixa. Vai tocar na ferida e a gente não deixa. É hora da gente deixar o Senhor nos transformar. Porque Ele que faz a ferida e Ele mesmo a ligará. Ele cura. É Ele que fala, eu sei que você não quer mexer aqui, mas é necessário. Para que você experimente uma vida nova. Para que você experimente não uma meia vida liberta. Não uma meia vida, irmãos. O Senhor quer nos dar uma vida por completo. E ele pergunta, ela é sincera. Gente, quem aqui ia falar assim, hoje eu tenho 5 maridos? Quem aqui, primeira vez que falou com o homem, ele mandou ela foi sincera. E Jesus quer sinceridade do nosso coração. Como a Lu orou aqui no começo, o Senhor não busca a perfeição, mas Ele quer corações sinceros. Corações sinceros. Para reconhecer o que ninguém vê. Alguém tinha visto que ela tinha 5 maridos? Não. A adúltera, todo mundo viu o pecado dela. Por isso que ele não precisou, ela já sabia. Ela teve contato com a graça, foi e recebeu o que foi. O que o Senhor tinha para ela. Mas essa, ninguém sabia que ela tinha 5 maridos. Só ela. E o Senhor, quantas vezes todos nós estamos aqui e ninguém sabe o que muitos de nós vivem. Mas o Senhor nos pergunta porque Ele se importa. A vida, irmãos, que o Senhor deseja que nós vivamos não é uma vida de aparência. Não é uma vida que a gente vem aqui, ministra, levanta a mão, ora pelos outros e o fogo cai e as coisas acontecem. O que o Senhor quer de nós é uma vida reta diante dEle. É uma vida digna, pois foi para isso que Ele morreu. E nós precisamos ser sinceros com Ele e mostrar o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Porque se para os outros a gente só mostra o bom, para o Senhor que nos criou, Ele nos conhece. Só que por que a gente precisa falar, pôr para fora? É porque nós precisamos reconhecer. Não tinha a ver, porque Ele vai falar para ela, eu sei, você tem 5. Ele já sabe. Só que se nós não reconhecermos nossos pecados, não podemos nos arrepender e ver a graça transformadora que Ele tem. Porque muitas vezes nós atiramos pedras em nós mesmos. Ou nós estamos cheios de pedras nas mãos que não conseguimos ver o nosso pecado. A Bíblia vai dizer como que você vê o cisco no olho do irmão e não vê o que no seu? O quê? É o cisco. É a trave, é um negócio grande, mas o cisco pequenininho. Gente, isso é tão atual, não é atual, gente? A gente olha e vê uns negócios, nossa, eu tenho que me esforçar para ver ali a pastora, mas o meu que está aqui na minha frente eu não consigo ver. Isso é desde a época de Jesus, desde a época passada, gente, desde muito tempo. Mas é normal, o Senhor conhece o ser humano. E Ele tem paciência. Próximo, que eu tenho outra coisa para fazer. Vamos, Gustavo. Aí ela vai falar, um beijo que é profeta. Próximo. Já falei que essa mulher, ela é crente. Ela reconhece ele como profeta pelo que ele disse. Né? O Senhor falou que eu estava vivendo. Só que olha o coração dela. Onde eu devo adorar? Porque os samaritanos mandam eu adorar aqui, os judeus falam que é lá. O que eu faço? Ela tinha a intenção de adorar a Deus no lugar certo. E aí Jesus fala para ela assim, olha, mulher, vem a hora e essa hora já chegou. Em que não é ali ou aqui. Só que outra coisa que eu achei lindo, Gustavo, passa, por favor. Passa mais um pouquinho. Ai, gente, olha isso aqui. O Senhor é tão lindo, gente. Ele vai falar assim, vocês, samaritanos, não adoram o que não conhecem. Ele também não precisava falar isso para ela. Ele poderia falar assim, eu sou o Messias. E acabou. Nós adoramos o que conhecemos.
Senhor falava no meu coração. Muitas vezes a gente se preocupa do que sai desse altar, irmãos. E eu tenho escutado na aula de teologia que eu comecei, absurdos que as pessoas ensinam nas igrejas. Que a salvação, ela é pelas obras, e de que se você for bom, você tem acesso a Deus, e de que se você pecou, você não tem mais direito de acessar ao Senhor. Só que nós adoramos o que conhecemos, um Cristo de amor que morreu para que não existisse mais um mediador a não ser Ele. Pessoas pregam que se você tem um dom, você é aceito por Deus, que se você prega, você é aceito por Deus, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é que Deus ama todo mundo. Por isso que Ele deu o Filho dele. E aqueles que creem nele, qualquer um é samaritano, não importa. Tem direito à vida eterna, tem direito a uma transformação, porque esse Cristo ressuscitou. E Ele mandou o Espírito para nos transformar, para quem deixa Ele ministrar o coração e ser transformado. Só que Jesus não passa pano para o que está errado. Ele diz, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Como você vai separar uma parte da Escritura? Não, nós judeus adoramos o que conhecemos. Eu não sou judia, gente. Aí Jesus vem para que não é só os judeus que digam isso. Porque Jesus, Ele vem para todos nós. Ele era judeu, mas nós não precisamos ser judeus. Quantos também falam que a gente precisa fazer ritual judaico? Gente, não, Jesus morreu para que isso tudo fosse anulado. Aleluia. Ele é maior do que tudo isso, Ele é maior. Próximo. E aí, deixa eu pegar aqui. Ele vai falar para ela. E aí, Jesus falou poucas vezes abertamente que ele era o Messias. E para uma pessoa, ela era mulher, que ele nem podia falar para ela que ele era, um mestre. Ela era samaritana. Mas para nos dizer que para aqueles que parecem que não merecem, o Senhor tem prazer em se revelar. E para pessoas que parecem que estão no lamaçal do pecado, é Ele que estende a mão e tira. E para se muitos têm jogado pedras em você, o Senhor, Ele estende a mão dele de graça. A mão dele que vem e nos dá o direito de sermos libertos. É o sangue de Jesus lá na cruz vertido que nos dá salvação, nos dá libertação, nos dá cura. E não é porque somos bonzinhos, não é porque oramos de joelho, não é porque colocamos um véu na cabeça, não é o que fazemos. É o nosso coração sincero diante dele, nos rendendo, falando, Senhor, é tudo isso que eu tenho, bom e ruim, estou aqui, Senhor, toma para ti. E o Senhor não lança ninguém fora, o Senhor não nos lança fora. Irmãos, aí eu vou finalizar, pode colocar, Gustavo, a foto. Um dia eu estava orando, e o Senhor me mostrava a mão dele furada e pedras. E o Senhor falava que toda vez que eu pego uma pedra, as pessoas não conseguem ver os cravos nas mãos que estão de Cristo, que se revela através de mim, que se revela através de você, irmão. Toda vez que pegamos uma pedra para julgar alguém, os cravos de Jesus, que é para ser o que a gente mostra, eles não estão lá. E as pedras não vão construir, mas é essa graça, é o amor, é os cravos nas mãos
que fez você chegar aqui e estar aqui. É o amor de Jesus entregue na cruz que nos dá direitos no Espírito. Mas, irmãos, quando a gente pega uma pedra, as pessoas não conseguem ver. E em Gálatas 2:20 vai falar: já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então devemos mostrar as marcas de Cristo. A marca de Cristo é o amor, a marca de Cristo é o perdão, a marca de Cristo é a graça. Essa graça salvadora é a graça do Senhor. Irmãos, para terminar, 2 Samuel, vou contar rapidinho. Davi desobedece a Deus. Deus manda ele não contar o censo. Então, tinha lá o exército. E é assim, toda vez que a gente contar, vou ver com quem eu posso contar. 1, 2, 3, tal. E o Senhor não queria que ele fizesse isso. E ele desobedece e conta o censo do povo. E aí, o profeta chega nele e fala: olha, Deus vai vir com juízo. E ele te deu 3 opções: anos de fome, fugir dos seus inimigos e uma peste para assolar a terra. Porque ele tinha feito algo que o Senhor não queria, porque quando contava o censo, mostrava que a confiança que a gente tem em Deus, seja com 1, com 10, com 1 milhão. É 1 milhão, então vai dar certo. Então o Senhor não queria. E aí o juízo de Deus veio. E aí o profeta Gade falou: você vai precisar escolher. E aí, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu vou ler aqui para vocês o que Davi falou. 2 Samuel 24, verso 14. Então Davi disse a Gade: eu estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Davi preferiu que o Senhor desse juízo para ele, do que ele ficar nas mãos de homens. Irmãos, eu quero falar para vocês. Se você tem passado por um momento se sentindo julgado, condenado, como Davi disse, homens fazem isso de pegar e apedrejar, mas muitas são as misericórdias do Senhor por nós. Davi escolheu ficar nas mãos do Senhor. Aí veio uma peste e matou 70.000 homens. E aí ele vai, constrói um holocausto, mata uma oferta. E o Senhor cessa. E essa semana eu ouvi isso e eu falei: cara, é uma das representações de Cristo. Enquanto a morte, por conta da justiça, estava assolando, quando uma oferta é levantada, quando Cristo foi levantado, a morte cessou. Eu achei tão lindo. E, irmãos, para terminar, às vezes a gente fala assim: não, eu vou pedir a justiça de Deus. Não, porque fizeram isso comigo, Deus põe a mão justa dele. E às vezes a gente está falando: não, o Senhor vai fazer justiça por mim, eu não posso me meter porque o Senhor mandou eu ser amoroso, eu não posso ser compassivo. Mas no seu coração, às vezes, está um sentimento de vingança. Só que aqui, e eu acredito sim que o Senhor faça justiça, só que não da maneira que a gente entende. Deus faz justiça da maneira dele. Ele conhece cada um e ele sabe o que cada um precisa. Quem fez algo por você, o Senhor viu, o Senhor sabe. Mas a maneira dele, é ele que sabe. O nosso coração precisa estar correto diante do Senhor. Porque o Senhor aqui, como diz, ele é muito misericordioso. E se o Senhor assim quiser ter misericórdia de quem te feriu, você tem que se alegrar. Porque senão o seu coração que está incorreto. Entende? Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Porque quando achamos que estamos no direito e que Deus vai fazer justiça por nós, isso não é matéria de fé, isso aconteceu comigo. Quando eu achei que tinha direito de algo. E falei: nossa, tenho isso aqui. E aí, o Senhor falou: não resolva como o homem resolve.
mesmo achando que tinha o direito. A justiça de Deus fez com que eu entrasse em oração. E eu não sei vocês, mas quando eu estou com o coração fechado, vou entrar em oração, é como aquela passagem que diz que o Senhor faria o coração de pedra virar o coração de carne. E eu saio de lá falando, ô Senhor, tem misericórdia. Porque Deus, é isso que Deus quer. Que a gente possa, no tempo que vivemos, que é da graça, não é tempo de juízo ainda. Virá o tempo de juízo. Que a gente possa olhar uns aos outros e estender essa mão de graça. E essa mesa, para finalizar, o Senhor falava comigo e era como se eu visse muitos de nós sentados à mesa. E por mais está embaixo proposital, porque às vezes em cima da mesa ninguém vê. Só que a gente está assim, arredio, esperando jogar uma pedra na gente, para a intenção do nosso coração, em vez de estender graça, é jogar outra pedra. Só que o Senhor nos trouxe hoje aqui, principalmente a mim, para nos alinhar e dizer, a minha graça é o que basta. E eu vou pedir para vocês subirem, pode chamar o Danilo lá. O Senhor, no momento do louvor, me deu uma direção. E esse mês, irmãos, é um mês que estamos entrando com as crianças no mês da família. Nós vamos falar de famílias com eles. Peço você que tem um filho, prepare uma fotinho para eles trazerem. E eu quero dizer que nós nos preocupamos no que falamos aqui. E graças a Deus, com muita teologia, pouca teologia, eu tenho visto que nós estamos falando aquilo que agrada ao Senhor, porque aqui é a casa dele. Nós não estamos nesse lugar porque queremos aparecer, porque queremos crescer. Ai, Senhor, expande a gente para a gente ser uma igreja grande. Nós queremos vidas transformadas. E sejam uma família, seja 10 famílias, seja 10.000 famílias. Não adianta termos muito se não soubermos administrar o muito que temos. Então o Senhor hoje quer trazer fortalecimento espiritual. A Lu começou a oração aqui falando sobre isso. E irmãos, o Senhor falava ao meu coração que aqueles que estão abatidos, aflitos, o Senhor é resposta. E que, irmãos, por muito tempo eu fui frequentadora de uma igreja. Mas fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte do trabalho que Ele quer fazer em nós. Há 3 lugares que o Senhor usa para nos tratar, que são os principais. A família, que a gente não escolhe, Ele nos põe. Irmãos, família é o que mais nos fere. Pega lá os consultórios dos terapeutas, é o que a gente mais ama e que mais nos fere. Mas é nisso que o Senhor também nos trata. Trabalho, porque no trabalho você quer ser reconhecido, você quer promoção, você quer alcançar. Mas é lá que o Senhor também te ensina. Ah, você foi injustiçado? Calma, que tem seu tempo. Ah, mas você quer reconhecimento? Calma. Ah, calma. Lá nós somos muito trabalhados também. E em outro lugar que o Senhor usa muito para trabalhar é aqui na igreja. Porque aqui na igreja, todos aqui, irmãos, todos daqui, nós pastores, todos, somos voluntários. E aí você servir, aí você olha para o outro e fala, eita, fulano está servindo menos, ou fulano está servindo aonde a gente quer reconhecimento, onde a gente quer não sei o quê. Então esses três lugares são os principais que o Senhor mais usa para trabalhar um ser humano. Porque como ferro afia o ferro, o seu irmão, aquele do seu lado. E é difícil, não é fácil. Eu sei que muitos aqui têm questões na sua casa, têm questões no seu trabalho e aqui na igreja. Mas a gente não pode resistir o trabalhar do Senhor em nós. Tudo tem um propósito. E se o propósito que o Senhor tem na sua família, no teu trabalho, na tua igreja ainda não concluiu, não se mova sem o tempo certo. E se foi o tempo, que você fique em paz. Porque nós sabemos que Deus é quem conduz esse lugar. Como eu disse, não tem ninguém aqui querendo vanglória. Nós queremos que o Senhor se manifeste, transforme. Cada um de nós começando conosco. E enquanto nós louvávamos, eu sentia muito forte.
Eu vou pedir para o pastor, para a pastora, para o pastor Danilo. O Senhor, eu creio que Ele quer uma oração, e como o Gustavo falou, é uma oração de romper. Uma oração que nós precisamos entender. Você se posicionando na sua casa, você se posicionando no seu individual, a gente se posicionando como corpo, porque um é o ombro, o outro é a perna, um é a mão, o outro é o pé, mas o cabeça é Cristo. Não tem maior nem menor, o cabeça é Jesus Cristo sobre este lugar. E Ele nos prometeu que haveria cura, sinais, maravilhas, libertação. E não queremos que o inimigo resista ao trabalhar do Senhor. Então, em concordância, eu vou pedir, nós vamos fazer um círculo com toda a igreja. Aqui assim. A pastora vai ficar aqui, o pastor ali no fundo, Danilo ali naquela ponta e